Olá e bem-vindos ao Cantinho da História. Nosso episódio de hoje vai para o Felipe Sales de Oliveira. O Felipe me pergunta sobre a LDB e toda essa polêmica em torno do ensino da cultura afro-brasileira e como é possível construir esse conhecimento. Essa é uma questão bem polêmica, porque a LDB data da década de 90, da gestão de Fernando Henrique Cardoso como presidente da República e de Paulo Renato no MEC. Paulo Renato, que foi reitor da Unicamp, que era da área de economia. É sintomático que a maior parte dos ministros dessa área não seja da área de pedagogia. Existe na estrutura do Ministério de Educação um grande número de burocratas, tecnocratas e figuras de destaque que não são ligadas à área de pedagogia, e sim a áreas técnicas, economistas, estatísticos. São pessoas que se interessam por índices para mostrar ao exterior e não por questões pertinentes à educação. E nós sentimos isso no dia a dia, não apenas na rede pública, mas nas grandes universidades também e nas universidades e faculdades particulares, porque algumas das exigências do MEC são totalmente descabidas. Eu considero essa postura assumida na LDB em relação ao ensino de história como algo para inglês ver. E por que eu digo isso? Se eu não me engano, e aí vai da minha memória, a LDB data de 96. E está lá escrito que o ensino de história deve englobar as 3 heranças étnicas que compõem o Brasil, ou seja, a herança indígena, europeia e africana. Até hoje isso não foi feito. E não foi feito não apenas porque o material didático que nós usamos é totalmente inadequado, mas porque a formação dos nossos professores não é dirigida para incorporar esse tipo de discussão. Isso não apenas nas faculdades particulares, mas nas públicas também. Embora a formação nas universidades públicas seja muito melhor, ainda assim, pessoas se formam sem saber que na época colonial aqui em São Paulo se falava a língua geral. Eu já vou voltar nessa questão, mas quando o governo Lula trouxe essa ideia de incorporar a cultura afro-brasileira às grades escolares, houve uma explosão de preconceito, intolerância e ignorância por parte dos cristãos em geral e dos evangélicos em particular. Porque, é claro, a aula de religião é ótimo quando é a religião do grupo majoritário que é ministrada nas escolas. Quando você começa a abrir a perspectiva e mostrar que existem outras religiões que são tão válidas quanto a desse grupo majoritário, o grupo majoritário se ofende. E esse é um dos grandes problemas da nossa educação. Há uma ingerência enorme de instâncias que nada tem de pedagógicas. A questão religiosa é uma das mais gritantes, mas não é a única. Eu chamo, particularmente, a nossa questão aqui no estado de São Paulo de herança invisível. Por quê? Porque até o final do século XVIII, e muitas vezes adentrando em algumas regiões ao século XIX, uma boa parte das populações paulistas se comunicava em língua geral. O português era usado apenas nas instâncias
burocráticas em relação à coroa portuguesa e posteriormente quando a família real aqui chegou em relação ao âmbito da administração pública. No dia a dia, as pessoas usavam uma língua que até hoje surpreende quem se depara com ela, porque nós não aprendemos isso na escola. Isso só vai ser aprendido em algumas universidades e nem em todas. Existem professores de história formados que não sabem o que é a língua geral. A língua geral é uma estrutura de comunicação que se criou no início do período da colonização. Os monges jesuítas que aqui chegaram para catequizar os índios viram a dificuldade de ensinar o português. E a questão de que havia vários grupos indígenas com heranças culturais diferenciadas, que havia dois grupos majoritários em termos de estrutura linguística, os tupis e os guaranis. Então, muitos desses monges criaram glossários de palavras e pequenos dicionários com termos em tupi e guarani. E a partir daí foi se formando uma linguagem que misturava termos indígenas e termos em português. E durante todo o período colonial aqui em São Paulo, essa foi a linguagem usada para se comunicar entre as diferentes etnias. Quando da chegada dos africanos, palavras africanas foram incorporadas também. E a partir da chegada da família real portuguesa, em que a exigência do uso do português se fez presente, a língua geral foi sendo abandonada até que foi relegada ao esquecimento. E hoje é uma grande ausência no nosso corpo de conhecimento escolar. E aí entra o que eu chamo de herança invisível. Se você olhar para o mapa do estado de São Paulo, nomes de cidades e acidentes geográficos, a cada 3 nomes, pelo menos um é indígena. Em certas regiões, quase toda a nomenclatura geográfica é indígena. Mas nós somos educados ao longo de toda a vida escolar para pensar que o indígena é aquele selvagem que se encontra para além das fronteiras do Xingu. O indígena está restrito à Amazônia. As regiões aqui do Centro-Sul têm uma dificuldade imensa para lidar com a herança indígena na cultura. O português que falamos no Brasil é radicalmente diferente do português de Portugal, não apenas porque nós usamos o gerúndio, mas porque nós incorporamos palavras indígenas e africanas no dia a dia, no nome da comida, na nomenclatura das nossas cidades e dos acidentes geográficos, mas também em vários aspectos da nossa vida. E, no entanto, nós não vemos isso, nós não temos o olhar treinado para dizer, olha, essa cidade se chama Itapira, Itapira é uma palavra indígena. Essa cidade se chama Jundiaí, Jundiaí é indígena. Tatuapé é indígena. Eu me lembro que, quando minha filha era bem pequena, surgiu uma musiquinha do Hélio Siskindi, que era Tudo é Tupi, Tupi-Guarani, uma gracinha a música. Mas foi a primeira vez que eu vi uma iniciativa de mostrar às crianças que essa herança está aí, embora permaneça invisível por causa do preconceito da nossa sociedade que prefere se ver como europeia do que como sincrética. O Dr. Ricardo Gambleton Doughty, que foi um genealogista do século XIX, era o avô do Dr. Ricardo Doughty, que fundou o Instituto de Criminalística aqui de São Paulo. Mas o velho Dr. Ricardo, que era médico e que se interessava profundamente pela história de São Paulo e do Brasil em geral, costumava afirmar que
entre as famílias quatrocentonas paulistas havia sangue indígena, sem exceção, em todas. E que muitas vezes, mesmo em meados do século XIX, ainda sobrevivia alguma bisavó que falava em língua geral e que mal sabia o português. Veja que isso, para nós, foi totalmente eliminado do corpo de conhecimento. Então, como é que você constrói o conhecimento se você não vê o outro? No que diz respeito aos africanos, é mais gritante ainda, porque a chegada dos africanos, embora date do período colonial, se estendeu até meados do século XIX. E as heranças africanas estão muito mais presentes na nossa vida do que as heranças indígenas. Mas você conversa com as pessoas e a ignorância é geral. As pessoas não sabem a diferença entre o Congo e a África do Sul. Muitos acreditam que a África é um país e não um continente. Muitos acreditam que não existem diferenças étnicas e culturais entre os africanos. Muitos pensam a escravidão como uma coisa natural dada por Deus, e isso graças à atitude de alguns pastores evangélicos. Quer dizer, de nada serve a universidade vir questionando essa barbaridade há décadas, se o sujeitinho chega na sua igrejinha e o pastor fala um monte de bobagem e a pessoa acredita. E depois, quando a escola quer esclarecer os seus filhos, ele se arvora no direito à liberdade de culto para impedir que seus filhos assistam uma aula sobre cultura afro-brasileira, como se aprender sobre o outro fosse colocar em questão a própria identidade. E essa é a grande questão, que nós não conseguimos criar um corpo de conhecimento a ser transmitido. Não é apenas porque não temos material didático adequado, porque os nossos professores não têm a formação complementar adequada, mas é principalmente porque uma boa parte da população se sente ameaçada de ter que admitir a existência do outro, de ter que admitir que o Brasil não é uma construção europeia, porque uma boa parte do Brasil ainda se vê com o olhar do colonizador. É como se nós apenas existíssemos a partir do momento em que fomos inseridos na narrativa do colonizador. Antes da nossa descoberta, o Brasil não existe como fato concreto e real. E isso poderia ser discutido em termos filosóficos. É claro que o Brasil, como nós conhecemos, não existia antes do encontro entre o europeu, o indígena e o africano. Mas negar identidade ao indígena e ao africano e só estabelecer essa identidade a partir do ponto de vista europeu e a partir do ponto de vista da dominação é uma grande arbitrariedade, para não dizer preconceito, intolerância e algo que nos mutila enquanto identidade nacional. Eu não sou uma pessoa nacionalista, por causa da minha ideologia política, eu prefiro perceber uma identidade planetária do que uma identidade nacional. Mas não podemos negar que quando se estabelecem as identidades nacionais, existe um grande preconceito que relega o indígena e o africano a um papel complementar, quando não praticamente anônimo. E é isso que eu chamo de herança invisível. É uma herança que está escancarada, que está à nossa frente todos os dias, a cada passo que damos, mas que a maioria das pessoas não percebe, não vê, não enxerga, por puro
preconceito, intolerância e ignorância. E às vezes porque é mais lisonjeiro se identificar com o colonizador do que com o colonizado. Eu considero a sua questão, Felipe, primordial para pensar o que vai ser a educação daqui para frente, e não tenho uma resposta pronta. Eu acompanhei a educação da minha filha e percebi que muitos professores se esforçam, e muito, para tentar incluir questões importantes, mas que o material didático não ajuda e que o MEC também não ajuda. O MEC estabelece metas impossíveis, o MEC dificulta a avaliação, o MEC tem uma postura suicida nessa questão. Uma sugestão, se você está lidando com alunos do colegial, que eu daria, é que você começasse de trás para a frente, que você selecionasse, por exemplo, um documentário ou um filme sobre Ruanda, ou o Sudão, ou a África do Sul, essas grandes questões do final do século XX e do início do século XXI. E a partir desses massacres, a partir dessas guerras fratricidas ocorridas entre etnias diferentes na África, que você começasse a mostrar que a África é um continente, que as fronteiras dos seus países foram determinadas pela colonização, então às vezes dentro de um mesmo território convivem etnias que são inimigas e que são portadoras de culturas diferenciadas, e que a partir daí você fosse falando da descolonização, da colonização, da escravidão, do tráfico e do encontro entre a cultura brasileira e a cultura africana, e a partir daí fosse voltando e mostrando como a cultura africana foi marcando a nossa sociedade, até nessa questão da exploração e da dominação. É um trabalho difícil porque você não vai encontrar material didático, você vai ter que selecionar filmes, documentários, vai ter que ler muito. E muitas vezes vai ter que ler corpos documentais de outras ciências que não a história. Você vai ter que se aprofundar um pouco na antropologia e até na sociologia, você vai ter que ir atrás da geografia. Mas aí é que entra a interdisciplinaridade. Se você conseguir chamar outros professores para esse tipo de projeto e montar na sua escola algo parecido a um projeto interdisciplinar para entender esse corpo de conhecimento, quem sabe você consiga ter resultados, você consiga um trabalho pioneiro nesse sentido. Eu espero sinceramente que essa nova geração de professores que eu tenho conhecido pelo Facebook e aqui pelo Cantinho, e que tem todo esse gás, essa garra e essa vontade de que a disciplina de história alcance relevância e que nós possamos transmitir um conhecimento diferenciado aos nossos alunos, eu tenho muita fé em vocês. Fiquei muito feliz de tomar contato com todos vocês e de conversar, porque o nosso trabalho é muito solitário. A maioria das escolas e dos professores de outras disciplinas nem nos leva a sério, considera a nossa disciplina como um monte de decoreba que não serve para nada. E, entretanto, a nossa disciplina é uma das mais importantes na formação da identidade do ser humano. Eu espero que isso tenha ajudado, Felipe. Eu espero que isso tenha dado algum subsídio. Eu vou te passando nas nossas conversas algumas dicas de filmes ou algumas leituras se você estiver interessado. Mas, no geral, é isso. Você tem um trabalho árduo pela frente. E a construção de conhecimento nunca é fácil. É um trabalho árduo, porque não basta você transmitir o conhecimento, você precisa de um público que esteja apto a receber esse conhecimento, que esteja disposto a
tornar esse conhecimento em parte da sua própria experiência de vida. E nós sabemos como é difícil trabalhar com crianças e adolescentes nesse sentido. E é isso. Qualquer questão ou comentário, vocês podem me encontrar lá no Facebook, na página Cantinho da História, ou no meu blog, que vai passar por aqui. E, como sempre, se a sua questão for rápida, eu respondo pela internet mesmo. Se a sua questão for interessante ou precisar de um esclarecimento mais elaborado, ela vira um vídeo e é postado aqui no canal. No mais, questões polêmicas sempre me atraem, então se vocês tiverem mais algumas, podem mandar que eu respondo.